vocês estão? Eu espero que bem. Este episódio tá super especial. Dá uma olhada como que tá isso aqui, como que tá essa organização, super colorido. Tem muita coisa aqui que eu vou querer saber o que que é. Então, vem aprender com a gente. Eu tô com ela, que é terapeuta Ayurveda multidimensional e vibracional, Melina Dal. Melina, prazer imenso ter você aqui. É uma honra ter você aqui comigo hoje. Tenho certeza que vai passar super rápido e talvez vai faltar conteúdo, a gente vai ter que fazer a versão 2. Então vamos aproveitar. Vamos que vamos. Obrigada, Bru. Mel, pra quem não te conhece, e pra quem te conhece também, Sim. Quem é a Melina? Bom, meu nome é Melina Dal, como o Bruno me apresentou. Sou terapeuta Ayurveda. Hoje estou também terapeuta multidimensional, energética. E o meu intuito é ajudar as pessoas a terem uma rotina diária mais saudável, mais equilibrada. Boa. E trabalho muito, né, como o Bruno apresentou aqui um pouquinho a mesa. Nossa, tem muita coisa interessante. Com cristais, com terapias vibracionais, com aromaterapia. Legal. Todas as questões aí Mel, quando de você fala elevação. da terapia vibracional, a gente pode falar que é uma questão energética. Você trabalha mais nessa questão energética. E aí você procura trazer o reequilíbrio dessa energia? Porque quando a gente perde o equilíbrio, a gente fica desequilibrado e você traz o equilíbrio novamente através dessas terapias energéticas. Tá até travando. Multienergéticas e multivibracionais. É isso. Seria são isso. Várias coisas, né, na verdade. Eu acho que assim, a gente sempre busca o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Ok. Certo? E ela pode se manifestar esse desequilíbrio de inúmeras diversas formas. formas. Exato, né? Seja por conta de um estresse, seja por conta de uma má alimentação, seja por conta do ambiente. Perfeito. Né? Então, tudo contribui para a nossa desarmonia. Tá. E a busca sempre por vários fatores, como meditação, como rotina diária saudável, como a alimentação. Tudo isso que eu trago do Ayurveda, né? Que foi uma das minhas primeiras formações. Legal. E com a ajuda de outros acessórios, outras terapias aí que eu fui somatizando e incorporando nos meus atendimentos. Você fala da Ayurveda, terapeuta Ayurveda. O que é Ayurveda? De onde que vem a Ayurveda? O que a Ayurveda faz? Conta pra gente, porque é dúvidas minhas, tá? Não, maravilha. A Ayurveda é uma medicina indiana que tem mais de 5.000 anos. Uau. E ela tem esse intuito principal de promoção de saúde, né? E que a gente não desenvolva doenças, tá? Então, pra gente ter uma vida longa e saudável. Então, o Ayurveda é baseado nos 5 elementos, que é o ar, o éter, o fogo, a água e a terra. Esses 5 elementos, quando combinados, a cada 2 elementos a gente forma um dosha. O ar e o éter forma-se o vata, o fogo e a água forma-se o pita, e a terra e a água forma-se o kapha. Essas são características biológicas nossas, né? Então, isso dá características nossas físicas, metabólicas, mentais. Esses são os doshas. E, de novo, ele desarmoniza, seja pelo nosso estilo de vida, seja pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos, pela nossa rotina, né? Como que é a sua rotina? Você pratica exercício, você medita, você dorme bem, não tem um sono irregular, como que é o funcionamento do teu intestino? Então, são diversos fatores que contribuem, né, para um estilo de vida, né? Nosso lifestyle vai determinar como que tá a nossa saúde. E quando a gente encontra esse equilíbrio, essa rotina saudável, obviamente a gente tem uma saúde, né? Uma saúde em todos os níveis. A gente pode falar que a terapia Ayurveda é como se fosse um estilo de vida? Sim, é um estilo de vida. É uma filosofia, exato. Bacana. E aí você, através da alimentação, equilíbrio, meditação... Sim. Essas combinações, elas formam o que mesmo? Kapha, o pita? São os doshas. Os doshas. Tá. O dosha, a gente pode falar que seria o quê? Alguma coisa relacionada à personalidade? Pode comportamento? se dizer também. Tá. Por exemplo, o vata, né? O vata é uma pessoa, no quesito de personalidade, é uma pessoa mais criativa, mais ativa, mais enérgica. Fisicamente são pessoas mais magras, longilíneas, né? Tipo modelo, né? Gisele Bündchen é um estereótipo de pessoa mais vata, né? Os modelos são altas, né?
tem a pele mais seca, normalmente entendi. também. Tem essas características, né? Uau. O Pitta é uma pessoa que, assim, mentalmente é uma pessoa mais líder, de iniciativa, de organização, de metodologia, sabe? Sei, eu tô fazendo essa pergunta, eu tava querendo chegar em mim, né? Já falaram pra mim assim... Você conhece alguém assim? Tá até anotado ali, eu ia te perguntar. Falaram assim, você é Pitta. Eu falei assim, como assim? Mas em desequilíbrio, uma pessoa Pitta é uma pessoa mais estourada, Ok. né? Uma pessoa que pode ser mais arrogante. Então, assim, todos os doshas têm suas harmonias e suas desarmonias, né? O Kapha já é uma pessoa mais amorosa, mais pacificadora, aquela que não quer briga, né? Aquele fofinho, né? Pessoa, assim, bem amorosa, tem um olhar, assim, né? Mais amoroso também. Ok. Mas quando em desarmonia, é uma pessoa mais depressiva, uma pessoa vitimista, entendeu? E nos aspectos também físicos, né? Não falei do Pitta. O Pitta é uma pessoa de estatura mediana, que tem facilidade para ganho de massa muscular. É a pessoa, acho que mais, entre aspas, detestável, né? Entre os doshas, porque ela tem um metabolismo ótimo. Então ela come tudo e continua ali bem, né? E já uma pessoa mais Kapha é aquela que olha pra água e já engorda. Essa pipoca de Banoff aqui, então... Sacanagem, né? Sacanagem, né? Eu te ajudo. Daqui a pouco eu começo a comer. A gente acho que é muito parecido nisso, né? Sim. Eu vejo que tanto eu quanto você, a gente tem uma predominância de Pitta e de Kapha. Né? O Pitta, né? Essa questão de ação, de fazer acontecer, de organizar. Isso, de liderança. Né? Mas se mexer com a gente estoura. Sim. Né? Gosta das coisas corretas, dá até um calor, né? Aqui. Mas assim, a gente tem a empatia, a amorosidade do Kapha também, né? Então é esse atributo de acolhimento. E a gente brinca, né? Que o Kapha é aquela pessoa que adora comer e fazer o outro se sentir bem e tudo mais. Isso é muito Kapha, sabe? Eu ia falar, isso é muito taurino, né? Também! É muito taurino. Acho que os taurinos devem ser Kaphas, todos. De nascença, deve ser. Certeza. Deve ser. Mel, de onde que veio essa ideia, esse chamado de ser terapeuta? Eu sempre brinco, por exemplo, eu falo por mim. Eu nunca tive o sonho, assim, desde pequeno, assim, uau, quero ser terapeuta, eu quero ter um consultório, eu quero ajudar pessoas, eu quero ser palestrante, treinador. Não, isso foi acontecendo, né? As nossas dores direcionaram, né, me direcionou até aqui. Como você foi igual, quem era a Melina antes dessas técnicas da Ayurveda e de tantas outras, e quem é a Melina depois que ela teve esse conhecimento, que ela bebeu dessa fonte? Nossa, foi um divisor de águas, assim, pra mim, né? Eu descobri o Ayurveda através do meu astrólogo. Em 2017, né, eu passei por uma mudança muito, assim, turbulenta na minha vida. 2017. 2017, faz 6 anos. 6 anos. E entre separação, mudança de casa, voltei pra casa da minha mãe, aconteceu muitas coisas. E aí eu resolvi que também, mesmo, né, na mesma semana, inclusive, eu perdi meu emprego, né? Mandando embora. E aí eu já não estava feliz mesmo naquele trabalho, né? Meu último emprego, eu era representante comercial. Trabalhava na área de vendas de cartão de benefício. Legal. E... Aquela que a gente fica no shopping. Você já fez o cartão da... Não, Deus me livre. Tá. Não, visitava empresas. Tá, entendi. Era tipo... não sei se pode falar marcas, né? Mas melhor não. Melhor não, não vai ganhar cartão nada. de benefícios para almoços, isso, aquilo. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito. E aí, tipo... Eu passei, né? Em um atendimento, em uma consulta com esse astrólogo. E ele analisou meu mapa. Ele olhou lá os aspectos e tudo mais e falou, olha, eu acho que você tem que fazer iniciação em Magnified Healing. Né? Magnified Healing? Magnified Healing. Nossa. Eu fiz a mesma cara que você. Nossa. Eu lembro que eu escrevi assim num caderninho, né, o nome, porque eu não conseguia falar o nome. Primeira vez que eu escuto isso. Foi muito desafiador até eu aprender, né, a decorar esse nome. E aí, depois... A Kunin vai abrir seus caminhos e você vai fazer a Ayurveda, né? Eu fiquei assim, né? A Kunin? A Kunin, Tudo nessa consulta desse astrólogo. Foi bem assim. Eu assim, gente, esse cara não tá entendendo nada que ele tá falando. Aí eu
sei lá, alguma coisa no meu coração, eu sentia que não importava, até antes de eu ir pra consulta, né? O que ele dissesse, eu tinha que seguir o que ele ia falar e era isso e pronto. E foi assim que eu fiz. Eu me determinei que eu iria seguir à risca tudo que ele me direcionou. E eu fiz a iniciação em Magnified Healing, né? Pra quem nunca ouviu falar. Já comenta aí que eu quero saber. Vou explicar. É uma cura que vem através dessa mestra, que é a Kuan Yin, que é uma mestra ascensionada, que ela é, digamos que do time da galera do Saint Germain, sabe? Dos mestres ascensionados, né? Da Fraternidade Branca. E com permissão do mestre Saint Germain, ela trouxe essa cura para a Terra, que é uma cura da era aquariana, que trabalha através da chama violeta, da transmutação, para curar, para magnificar, para transmutar todas as energias ruins, limpar karmas, trazer harmonia para os seus chakras. Ela trabalha muito através do nosso coração, para trazer amor, compaixão, auto-perdão, né? Então, assim, vou te explicar o decorrer, né, das minhas técnicas. Você consegue se auto-aplicar nessa técnica? Sim, exatamente. Perfeito. Eu me auto-aplico primeiro, para depois eu poder aplicar no outro. Ótimo. Sempre assim, né? E hoje eu não utilizo mais tanto, acho que eu já sou a própria técnica, Nossa. sabe? De tantos anos, né, de prática e tudo mais. A Kuan Yin, ela tem uma presença muito forte na minha vida. Hoje eu a considero mesmo uma grande mestra espiritual, né? Tanto que eu tenho ela, né, aqui tatuada. Que legal. Eu já vi essa imagem. Exato, é ela. E tenho muita gratidão, né? Assim, por sincronicidade, ela tem descendência. Uma das manifestações dela foi na China, né? E a minha descendência também é chinesa, né? Então, acho que como nada é por acaso, né? Que top. É muito incrível. Aí eu fiz, né? A Magnified Healing realmente abriu muito meus caminhos, me trouxe muita conexão. E aí eu fui estudar Ayurveda. Aconteceu muitas coisas assim nesse processo, mas só para, né, exemplificar. Fui estudar Ayurveda, me apaixonei, porque eu sempre gostei muito de praticar exercício físico, de alimentação, de cozinhar, eu já meditava. Então, assim, ali já tinha meio caminho andado. E aí eu comecei a entender melhor sobre a alquimia dos alimentos, né? Que há alimentos que são incompatíveis, determinadas combinações, que a gente não imagina, né? Por exemplo, o que é comum se tomar no café da manhã? Café com leite. Também. Suco. Suco com? Açúcar. Não, mas vitamina. Vitamina do quê? Leite. Fruta com leite. Fruta com leite. Fruta com leite é incompatível para Ayurveda. Assim, você fazer uma vez ou outra, não tem problema. Será que vem daí a história do manga com leite faz mal? Será que pode vir daí? Não? Acho que não sei se vem daí, mas faz sentido. Faz sentido, tá? Né? Não é que você vai morrer, né? Que falam que mata, né? Não chega a esse nível. Se chupar laranja e tomar um gole de café, morre também. É tudo coisas que eu já ouvi falar aí. Essa eu não conhecia. Laranja com café mata. Então, mas ela é incompatível. Então, se você faz isso com constância, isso pode se transformar em doenças, né? Que a gente chama de acúmulo de ama. Ama são toxinas. Né? Como se o seu organismo estivesse inflamado, fosse inflamando. Isso, perfeito. Perfeito. Uma inflamação. Perfeito. Assim como, por exemplo, né, que todo brasileiro adora, né? Cervejinha com... Torresmo, com besteira. Exato, torresmo. Gordura com álcool também não se combina. Nossa. Assim como queijo e vinho também não se combina. Não. Quando me falaram isso, eu também fiz a mesma cara. Não. Mas assim, não é você fazer uma vez ou outra que vai te fazer mal. Sim. Tá? Tudo você não come equilíbrio. Queijo e vinho todos os dias. Exatamente. Perfeito. Você não come fast food todos os dias, né? Ou pelo menos não deveria, né? Pois é. Mas, assim, eu sou muito em prol... Por isso que eu falo, né? Da rotina saudável, do equilíbrio. Então, assim, a diferença entre o néctar e o veneno é a dose. Então, se eu fizer uma vez ou outra, não tem problema. Mas que a nossa rotina diária seja equilibrada, seja saudável, né? Isso você tá acumulando créditos para ter uma idade avançada, né? Uma terceira idade com saúde, com disposição, né? Faz sentido. Faz todo sentido. E Mel, e aí indo já para essa questão desses
a gente vai para as medicinas da floresta, é isso o termo? Medicinas da floresta? Sobre ancestralidade, né? Sobre ancestralidade. Integração com ancestralidade. Integração da ancestralidade. Mas, por exemplo, esses equipamentos, eles vêm indígenas? Você sabe a origem? Você consegue falar um pouquinho da origem desses? Então, tudo isso que eu tô trazendo, todos esses temas são ancestrais, né? Ok. Primeiro que a Ayurveda tem mais de 5 mil Mais de anos. 5 mil anos, né? Sim. Então, ele é uma medicina ancestral. Ok. O Magnified Healing, não. O Magnified Healing, de fato, ele é algo mais recente. Ok. Ele foi descoberto na década de 80. Perfeito. Aqui no Brasil chegou por volta do ano 2000. Nossa, é muito recente. super novo. É muito recente. Foi canalizado por 2 americanas, né? Ok. Se eu não me engano, da Califórnia. Perfeito. Agora eu esqueci. Mas assim, os cristais, né, que eu trouxe aqui são instrumentos de utilização das terapias vibracionais, que é uma técnica que eu, né, depois fui estudar, junto com a aromaterapia, junto com a cromoterapia, né, que eu trouxe aqui também, né, o bastão de Atlante. Entendi. Esse daqui é um bastão de cromoterapia, que ele tem um cristal na ponta. Ok. E aí ele tem aqui essas lâminas, né, de acrílico. Então, acho que provavelmente não vai aparecer no vídeo, mas conforme você acende, não vai aparecer, que tá fraquinha a luz. Fraquinho. Tá pra ver. Perfeito, Tá? perfeito. Por conta da iluminação. Perfeito. Aqui fica vermelha, Tá. aí eu coloco a amarela, a luz Isso fica você, amarela. por exemplo, posiciona em um determinado lugar onde a pessoa está necessitando dessa... Isso, posiciono no chakra da pessoa. Perfeito. Então, por exemplo, você vai passar comigo por um alinhamento de chakras, por uma terapia vibracional. Perfeito. Eu mensuro como que estão seus chakras com pêndulo. Tá. E aí depois eu faço o alinhamento com os cristais, com o uso da cromoterapia, com aromaterapia vibracional também. Não trouxe óleo essencial, mas é o óleo essencial Perfeito. e vou fazendo em posição de mãos, tudo mais. Questão energética. Exato. Perfeito. Você fala que você faz uma análise antes para ver se está em desequilíbrio e aí você vem com os cristais, vem com cromoterapia. E aí depois você verifica se tá alinhado? Tipo, Sim. Aí depois você refaz e fala, tá alinhado. Depois eu coloco o pêndulo de novo pra ver se tá... Top, hein? Pra verificar, né? Tem que ter a prova do... aqui, né? metodologia, né? Exato. Antes você viu que tá desequilibrado e depois tá reequilibrado. Bom, Bacana. nunca continuou desequilibrado. Todo mundo sempre saiu melhor. Que legal. Que legal. E o que mais tem aí? Bom, eu trouxe, né, a pedidos aqui alguns instrumentos de xamanismo. Perfeito. Né, trouxe aqui esse meu lindo, cachimbo lindo, né? Lindo. De um dos meus animais de poder, que é o lobo. Lobo. Tem um cachimbo muito especial, que eu tenho muito carinho, que pra mim é um... Que lindo. Primeira vez que eu tô vendo. É um objeto de decoração. Com certeza. Né, de um amigo meu que faz. O cachimbo, ele serve muito pra gente se limpar energeticamente, né? No xamanismo, a gente usa pra defumar. Ok. Então, eu uso com tabaco e com ervas. Mas eu coloco muito pouco tabaco. Tá bom. Coloco muito mais ervas do que tabaco. Aqui eu tenho um curipe. Curipe é um autoaplicador de rapé. Ok. Rapé é essa medicina da floresta, né? Tá. Tem vários tipos de rapé, mas a base dele sempre vai ser tabaco. E alguma casca, ou folha, ou semente, que são bem maceradas. Elas passam por um processo. Na verdade, a folha primeiro é queimada. Isso. E aí depois ela é macerada e fica esse pó bem fininho, né? Esse pó bem fininho. Nossa. Bem fininho. Parece um amido de milho, né? Pra quem não... Amido, uma maisena, uma coisa bem fininha. Isso. Bacana. E aí a gente coloca um pouco na mão, faz um rezo, né? E se coloca uma intenção? Coloca uma Você intenção. fala um rezo, seria uma intenção. Uma intenção, perfeito. Perfeito. Aí aplica nas 2 narinas. E ele traz um estado meditativo. Perfeito. Tem que ser nas duas? Tem que ser nas duas. Perfeito. Sempre a gente aplica primeiro na esquerda, depois na direita. E aí ele traz esse processo de cura, de serenizar a mente, de trazer um aterramento, uma presença. Trazer uma paz. Uma paz. Assim, ele me ajudou muito nos meus processos de ansiedade, principalmente. A estar mais presente. Né? Às vezes, com alguns insights também. Trazer essa conexão espiritual. Quando eu tenho, assim, muito carinho, muito respeito, né? A gente fala que é o pajé, é o pai rapé, né? Que ele traz esses ensinamentos como se fosse um pai. E esse é um aplicador para aplicar em outra pessoa, que a gente chama de tepi.
Tepi. Esse é o Curipe, o auto-aplicador, Ok. e o Tepi. Esse é o Tepi, quem vai aplicar, né? Por exemplo, eu aplicaria em você. Ok. Aí, da mesma forma, coloco ele na mão, Na sua mão? na minha mão. Da onde quem vai aplicar, no caso? Isso, Tá. coloca uma intenção, você coloca uma intenção. É muito importante você saber de quem você vai receber esse sopro, Ok. né? Da energia, sentido. do equilíbrio, da intenção da pessoa. Eu não recebo sopro de qualquer pessoa, Faz né? sentido. Que ela tá passando aquela energia pra mim. Ela tá colocando a intenção, né? Sim. É. Se ela estiver mal intencionada, se ela não Sim, estiver bem equilibrada, sim. né? E aí você recebe o sopro. Perfeito. Né? Então também. Tem perguntas aqui, né? Uma velocidade, desse sopro. Perfeita sopro. Pode ser uma coisa assim, ó. Tem vários tipos. Eu nem consigo, não tenho nem Ah. força para dar esses sopros muito fortes, né? Ok. Porque tem vários nomes, eu nem sei todas as nomenclaturas, mas tem Ok. o sopro da jiboia, tem o sopro do beija-flor, tem o... agora eu não tô me recordando. perfeito. Enfim, mas tem vários tipos alguns de tipos de sopro, sim. Tem sopro que eles começam mais devagarzinho, e e no vai final aumentando. é mais longo. Tem sopros que são mais rápidos e no final é mais curto. Tem sopro que é picado. Tá, Tem um que parece um tiro, gente. Que tá. Entendi. você vê os indígenas Entendi, dando sopro, entendi. assim. Então, os que são... E cada sopro tem algum significado pro Tem. processo? Tem, cada sopro tem um Ah. significado. Tem sopro que é mais pra você fazer limpeza. Ok. Tem sopro que é pra te serenizar a mente. Tem sopro que é pra você sair de um estado mais letárgico e mais pra ação. Entendi. Cada um tem. E como que a pessoa sabe que tipo de sopro vai ser? Tipo, por exemplo, não tenho noção nenhuma disso. Aí é você que entende, você entende com a pessoa que vai receber, qual que é a sua intenção. No meu caso, eu sempre, se alguém me pede um sopro, eu pergunto Você pra pergunta pessoa. qual que é a sua intenção. Eu pergunto qual que é a intenção, se já tá acostumado Ok. e tudo mais. Perfeito. Mas normalmente quando você pede um sopro, por exemplo, pra um indígena, Vai aquele ovo fortão. Pra você não pedir de novo, né? Some daqui. bem por Tá. aí. Não, mas assim, né? Até recentemente eu fiz, né, uma ritualística de cacau e com o Gabriel Yanauá, né? Ele que cantou e fez a abertura, né, Legal. da minha cerimônia. E ele tem um sopro muito amoroso, né? Ele pergunta e, assim, foi muito interessante que ele perguntou, né? Ele falou, como você quer o seu sopro? Ah, que bacana. Aí eu falei, não, eu confio em você. Pedi pra ele dar o sopro do coração dele, Ok. né? Porque, obviamente, né? Os povos originários, eles sabem, eles sentem, eles Sim. têm uma espiritualidade, Ok. né? Uma força, enfim, uma ancestralidade que nem se compara à nossa. Ok. Então, ele vai saber o sopro que é mais adequado pra você. Perfeito. Então, eu confio. Eu confiei nele e, nossa, acho que foi um dos melhores sopros da minha É vida. mesmo. Me trouxe muita conexão de ver meus animais de poder, de ver o animal de poder até dele. Que às vezes eu no meu estado, às vezes é mais racional, eu fico, mas será que é isso mesmo? Sabe? Então, essas medicinas todas nos ensinam muito sobre a confiança. Sobre a gente confiar na nossa intuição, sobre a gente confiar no nosso coração, sabe? E seguir o flow. Entendi. Isso é o que eu tenho muito aprendido. Sobre todas elas, né? Sobre o ayahuasca, sobre o rapé, sobre o cacau. Mel, o rapé você falou que tem alguns tipos, é isso? Tem vários. Alguns tipos, tem vários. Cada um é pra alguma coisa ou é como se fosse assim uma questão de gosto? Eu gosto mais mentolado, mais madeirado, como se fosse um perfume, como se fosse um vinho, ou traz um significado diferente? Não, traz significado diferente. Por exemplo, aqui eu trouxe o tsunu, né? O tsunu é um básico dos indígenas, né? Principalmente lá dos Yanauás. Ele serve para tudo. Mas principalmente eu sinto que para aterramento. Ok. Vamos trazer aterramento, né? Para o estado de presença. Ok. O Baxauá, ele traz mais um momento de conexão, de elevação. Ok. Tá? Aí tem, por exemplo, o rapé de cacau, né? Cacau, ele traz mais amorosidade, mais conexão. Tem de mulungu, que ele é bom para quando você está muito agitado. Ele te traz uma pacificação também, assim como a camomila também. Aí tem murici, Uau. tem uns que eles inventam hoje em dia também, 7 ervas, mãe divina. Entendi. Tem um monte. Entendi. Então cada um traz um significado, uma intenção diferente.
Tem mentolado também, que Tem é muito mentolado. bom para quem tem questões respiratórias, sinusite, rinite. Bacana. Ajuda muito, auxilia muito nesses processos respiratórios. Bacana. E você, recentemente, eu vi que você estava estudando lá, fazendo uma formação, e agora você se tornou uma guardiã do cacau, é isso? O que é uma guardiã? Eu já fico imaginando, trazendo a imagem, né? Eu já fico imaginando você com um cacau debaixo do braço, assim, meu, aqui você não pega esse cacau, não. Vou ficar guardando Ou um ele. pedaço de chocolate, eu vou dar um pedacinho. Não, que eu sou a guardiã desse cacau aqui. Eu fico imaginando, trazendo a imagem pra eu não esquecer. Por isso que eu não esqueci dessa pergunta. O que faz uma guardiã do cacau? O que o cacau traz pra pessoa, né? Você trouxe a questão do rapé, mas você faz a bebida, né? Você tem os seus eventos sem álcool, aquela coisa toda, o pessoal tomando cacau, né? Então, conta um pouco pra gente isso. Esse negócio de evento de cacau tá uma polêmica, né? O pessoal tá achando que você tá colocando alucinógeno dentro do cacau, né? Fala, não tem bebida alcoólica, certeza que tem alguma coisa. Então, o que acontece, né? O cacau, ele, assim como uma medicina sagrada, ele é uma medicina que é muito da feminina. Diferente do ayahuasca e do rapé, que são medicinas mais masculinas, de energias masculinas, o cacau, ele tem uma mitologia por trás dele, de ele ser servido desde a época dos incas, dos astecas, dos maias. E ele diz, né, conta a lenda, que ele era usado entre os deuses. E uma das deusas é a Ixcacau. Isso. E quando ele chegou para os homens, ele chegou de uma maneira muito nobre. Contanto que há muito tempo, né, há muitos anos atrás, ele era utilizado até como moeda de troca. As amêndoas do cacau. E hoje, né, a gente consagra essa medicina de forma ritualística. E sempre colocando intenções, rezos, boas energias, mistura-se com ervas, com especiarias, né? Então, quando você faz um cacau, né? Porque as pessoas falam, cacau é a mesma coisa que tomar chocolate. Não é, né? Porque o chocolate, na verdade, ele, digamos que é uma receita. Né? Ele é uma receita do cacau. O que a gente come. Um chocolate normal, ele tem cerca de 30% de cacau. Okay. O resto é gordura, é açúcar, entre outras coisas, né? Okay. Agora, o cacau, quando eu digo cacau sagrado, cacau medicinal, é ele 100%. Então, são as amêndoas que tem dentro da fruta, do cacau, que elas passam por um processo de torra e de prensagem. Semelhante a um café. Isso, semelhante a um café. E aí, elas passam por um processo de prensa, ela se torna uma massa. E essa massa do cacau, 100% pura, agroflorestal, orgânica, a gente faz a bebida do cacau. Até trouxe aqui pra gente. Boa. Eu quero provar isso aí. Lógico, então você já tá falando do cacau, ó, já. Vamos servir aqui, ó. E tá quentinho, tá quentinho. Tá quentinho, que eu trouxe na garrafinha térmica. Boa. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, e eu fiz em casa. E aí, ó, ela é uma mistura, né? Tem a proporção correta entre cacau, água e especiarias. Essa, por exemplo, eu coloquei mais ou menos para 150 ml de água, eu coloquei 20 gramas de cacau. Okay. Então, eu pico esse cacau, né? Aí eu pego essa água e eu fervo ela. Lógico, cada um tem uma forma de fazer, né? Okay. Como que eu faço? Eu coloco as ervas que eu vou utilizar. Essa eu fiz bem básica, né? Eu coloquei canela em pau, cravo, cardamomo. Cardamomo. Isso. Aí eu deixei fervendo essa água. Aí eu desliguei, coei, coloquei o cacau. Aí eu tenho um segredinho que eu vou Você não pode contar a receita da Coca-Cola. Não pode contar. Ou pode? Ou pode? Será que eu conto? No seu curso você conta. Isso, boa. Tem um segredinho. E na hora que finalizar, que eu ouvir, você conta pra mim, é óbvio, né? Pra você eu conto, Boa. Aí tem esse segredinho, né? Que ele dá uma quebradinha nesse amargo. Okay. Mas ele deixa bem harmônico. E colocar uma pitada de pimenta caiena. A pimenta caiena, ela é a responsável pela ativação da teobromina. Que a teobromina é um dos componentes, né, do cacau, que ele é semelhante à cafeína. Ela, digamos que é parente da cafeína. Okay. Só que a cafeína, ela dá um pico de euforia, digamos, né? De energia. Já o cacau, não. Ele mantém-se alto e ele é um vasodilatador. Ele tem inúmeros benefícios, tá?
como, né, ser vasodilatador. Então, ele é muito bom para controlar diabetes, para controlar colesterol. Ele faz novas sinapses também neurais. Ele, por ser expansor, por ser vasodilatador, né, a gente fala muito que ele é expansor do chakra cardíaco. Então, tem gente que não gosta muito dessa terminologia, mas assim, quem está numa ritualística de cacau sente essa expansão, né? Essa vontade de abraçar todo mundo, de ficar mais amoroso, mesmo porque numa ritualística, como a gente abre uma egrégora, né, com muito respeito e tudo mais, uma ancoragem, né, equilibrada, a gente traz muito essa energia do cacau, que é a energia do amor, que é a energia da compaixão, do perdão, da alegria. E assim, é interessante que eu fui levada para a medicina do cacau, né? E essa é uma prática que eu aplico mais recentemente nos meus atendimentos. Porém, todas as medicinas das quais eu trabalho, como eu mencionei, né? O Magnified Healing, a terapia multidimensional, o cacau, todas trabalham na frequência do cardíaco. Todas trabalham no coração. Eu acredito muito que tudo acontece a partir do coração. Com certeza. Você, como hipnólogo, sabe. Sim. Muito bem do que eu tô falando. Sim. A gente pensa, mas a gente tem que sentir. Com certeza. O estímulo elétrico dos neurônios do coração é 200 vezes mais forte do que o cerebral. Perfeito. Então, tudo começa aqui. A força. A conexão é coração. Então, eu tô aqui, meus neurônios do coração estão conectando com o seu. Então, é essa conexão. Não é conexão mental. Tem também, mas o coração é muito mais forte. Imagina só a gente fazer um evento onde antes a gente faça uma meditação de expansão da consciência, de baixar a frequência mental, consagrar um cacau e depois você entrar com uma hipnose. Top. Imagina a expansão que traz com todos esses elementos reunidos, entende? Sim. Então é isso que eu faço. Às vezes eu faço uma terapia com o cacau, né, nos meus atendimentos individuais, e depois entro com uma terapia multidimensional. Top. Então, assim, muita gente chega até mim desmotivado, com depressão, com ansiedade, sem saber o que eu tô fazendo da vida, pra onde que eu vou. Términos de relacionamento, tendo muita gente com términos de relacionamento. Das terapias que eu mais atendo dentro do Ayurveda é o Hidribash. O que é isso? Hidribash é uma terapia que eu faço uma piscininha de óleo. Eu vi isso aí. No chakra cardíaco. De argila, né? De argila, aquilo que você faz? Na verdade, ela é de farinha. De farinha. E aí você joga um óleo aqui. Joga um óleo com óleos essenciais, que ela tem esse intuito de equilibrar o nosso chakra cardíaco, perdoar, eliminar, né, rancor, mágoas, tristezas, para quem terminou um relacionamento, para quem perdeu um ente querido. Então, assim, todas as terapias que eu trabalho, assim, né, sincronicamente, me levaram para esse lugar. Entendi. Esse lugar de amor, de cura através do amor. Que top. Tem perguntas aqui que eu já quero te fazer. Isso daqui, a gente só... Tem um brinde? Vamos fazer um brinde, né? Boa. Colocar uma intenção, cheirar ele. Com uma intenção cheirinho de canela. Aqui. Então, cheirinho de canela, né? Canelinha especial. Feito com muito amor. Que traga... O cacau também, ele é uma bebida, como eu tava falando, né? Como ele era reconhecido como uma moeda de troca. Sim. A gente fala que ele é um ouro líquido. Sim. Que quem toma ele, quem se conecta com o cacau, com esse cacau medicinal verdadeiro, ele traz muita abundância, muita prosperidade, muita criatividade pra vida. Tem mais aí, né? Tem mais. Eu vou querer mais. Mas então é um brinde para que esse podcast faça muito sucesso. Boa. Seja Gratidão. Muito abundante, Gratidão. Muito próspero. Gratidão, meu. Obrigado. Tá tão quentinho, né? Porque veio uma viagem, mas... Lembra bem o gostinho do chocolate, mas um chocolate... Mais amargo. Dá pra sentir o gosto da canela? Sim, canela bem proeminente. Mas é só um pouquinho de... A pimentinha. A pimenta no finalzinho. Ó, meu paladar tá bom, hein? Tá bom mesmo, hein, Taurino? Notas de canela de pau. Tipo
um vinho, né? Mas é gostoso. É bom, né? Eu vejo que nos seus treinamentos, nos rituais de cacau dance, né? Aham. Você coloca um caldeirão, você pode chamar isso? Caldeirão? Um caldeirão. De pedra ali. E parece que ele é mais grossinho. É isso ou é só impressão minha? Eu vendo pela internet. Não, ele... Depende. Parece que ele é um pouco mais... Parece que ele é um pouco mais grossinho, como se fosse um mingau. O cerimonial eu faço um pouco mais grosso. Ok. O cerimonial a gente faz um pouquinho mais grosso, sim. Mas isso que você falou, né? Então, eu né, gosto de fazer os meus eventos mais voltados pro cacau com dança. Ok. Aí eu vou explicar o porquê. Como eu disse, né? Há várias maneiras da gente se conectar com essa medicina. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de sair, gostei muito de festa, sempre gostei muito de dançar. Ok. A dança eu acho que é algo que traz muita conexão, muita liberdade de expressão, né? É algo realmente medicinal. E há movimentos, né, que a gente tem visto, principalmente na Guatemala, hoje eu vejo em Portugal, na Europa, e que está chegando aqui para o Brasil, de ecstatic dance. Okay. Não sei se já ouviu falar. Não. Não. É uma dança do êxtase. E essa dança do êxtase, ela é associada com o cacau, né? Esse movimento. Então, quando a gente consagra o cacau e depois coloca o nosso corpo em movimento para dançar, essa medicina ela ativa o nosso corpo e explode endorfina, serotonina, hormônios do prazer, hormônios que nos trazem muita alegria. Entendi. Né? Então, esse é o intuito das festas com cacau dance que eu tenho promovido, né? E eu gosto de associar isso com músicas eletrônicas, principalmente. Okay. Mas são músicas eletrônicas, assim, sempre pensada na letra, tá? Porque é um dos fundamentos, né, que a gente coloca do Ayurveda. Boa. Que o que a gente é o que a gente ouve. Sim. Do que a gente se alimenta, do que a gente vê, do que a gente sente e do que a gente cheira. Desses 5 sentidos, né? Então, a gente está se alimentando aqui de algo bom, algo positivo, algo de, né, o cacau, de uma frequência elevada. Sim. A gente está ali sentindo cheiros que normalmente eu passo óleos essenciais, Bacana. Defumação, né? Incensos. Então, são coisas também que nos trazem Pra coisas estimular. boas. Exato. Uma música boa, uma música de frequência energética elevada. Na questão do sentir, né? É o movimento, é a dança. Às vezes, a gente, no final, faz uma integração com abraço. Isso é muito, muito bonito, muito potente. O que a gente vê? A gente está vendo pessoas dançando, alegres, divertidas, felizes. Isso contagia. Sim. Né? Até por conta de uma condução de uma guardiã do cacau, né? Isso que é a guardiã do cacau. É quem tem esse respeito pela medicina, Okay. que segue uma tradição, que segue uma receita, que coloca isso num ambiente seguro para as pessoas que chegarem numa festa, numa cerimônia, né? As cerimônias que são mais introspectivas, mas que elas se sintam à vontade, acolhidas e com liberdade de expressão. Isso é o mais importante, né? Porque o que acontece quando a gente vai para uma festa, entre aspas, convencional, né? A bebida, a chaveco. Encher a cara. Às vezes indesejado. Encher a cara pra poder se soltar, pra poder dançar. Eu hoje não julgo, porque eu já fui essa pessoa. Já fui, sim, eu né? também, Você também já foi? Com certeza. Então, eu já saí muito, já houve momentos que eu bebi e eu achava que realmente eu precisava beber para poder dançar, para poder me soltar, como eu conheço muitas pessoas que são assim. Assim como houve momentos que eu não bebia e eu dançava, e houve momentos que eu não bebia e eu achava que aquela festa tava uma merda. Ok. Né? Mas quando a música tava muito boa e eu conseguia ir para uma festa e não beber, e as pessoas me achavam esquisita. Por exemplo, festas solares, né? Da época que eu ia pra rave, eu me divertia muito. Eu ficava até 4 da tarde. Sério, chegava meia-noite, já fiquei até 4 da tarde numa festa e sem beber. Uau. E as pessoas achavam que eu tinha tomado algum paranauê, coisa, né? E não, era por conta da música, porque eu sempre gostei de dançar. Então, pra mim, associar
A música com um lifestyle, assim, saudável, pra mim faz muito sentido, né? Entendi. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é que, esse tipo de festa é o correto. Cada um tem o livre-arbítrio Sim. para escolher o tipo de festa, né, que quiser. Boa. Mas para mim era um tipo de festa que eu buscava e que eu sei que há um mercado para isso, que há pessoas que querem sair de dia, que querem dormir à noite e que querem se divertir, né? Então é um nicho que está começando a crescer. Aqui em São Paulo ainda há resistência, mas eu acredito... O que você acha que vem essas resistências? De onde que você acha que vem? Preconceito mesmo? Que eu acho que é isso? preconceito. Tá. Preconceito e julgamento. Ok. Sabe? É a pessoa não se permitir. No caso, a pessoa ser arrogante, Exato. né? De falar assim, que é isso aí? Não é possível, Não é deve estar possível, drogado. deve estar não é drogado. possível. Eu não vou beber isso aí. Quem é ela? O que tem aqui dentro? É. Ok. É o que você falou, né? Então é saber de quem que você está consumindo, saber quem é a pessoa. Sim. Então, por exemplo, eu te conheço. Se eu trago alguém para dentro de uma festa dessa, essa pessoa já vem com o meu respaldo de, olha, pode confiar. Eu confio nessa pessoa. Sim. Não é algo aleatório, né? Tô passando ali, vejo uma festa, fila, né, na porta, como se fosse um camarote, vou pegar essa fila, entra lá e consome um produto que você nem sabe quem fez, quem colocou a mão, que energia que tem lá. Né? Exato. Então é muito isso. Eu queria te fazer uma pergunta com relação ao cacau. Você falou que ele é vasodilatador, ele libera o chakra cardíaco. Uhum. Uma pessoa que tem pressão baixa, ela tem problemas cardíacos, tem pressão baixa, ela está controlando a pressão dela. Há alguma contraindicação da utilização dessa medicina do cacau por conta de ele ser vasodilatador e piorar o quadro cardíaco dela? Boa pergunta. Sim, há algumas restrições, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa participar de um evento assim, tá? Eu sempre tomo esse cuidado de fazer uma anamnese antes, né, de uma ritualística minha. E aí, quando a pessoa, né, me vem com um quadro desses, por exemplo, eu não vou dar uma dose cerimonial. Eu dou uma dose mais reduzida, mais diluída. Okay. E ela vai ter os mesmos benefícios por conta da egrégora, por conta da energia. Ela vai ser feliz lá da mesma forma. Perfeito. Mas grávidas também, tem algumas cautelas, pressão alta, quem tem gastrite, esofagite, né? Questões assim de queimação, né? Gastrointestinal, gordura no fígado, né? Porque é um alimento super nutritivo, mas também gorduroso. Gorduroso, sim. É uma gordura boa, mas ela é gordurosa. Sim. Então Perfeito. tem algumas contraindicações, mas que ninguém, assim, tá proibido de participar. Até porque você não vai consumir muito. Exatamente, Okay. exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho agora pra gente também sobre o ayahuasca. Ayahuasca é o mesmo Santo Daime, é isso? É do mesmo? Sim. Santo Daime, ayahuasca, é tudo a mesma coisa? São formas, na verdade, diferentes de se preparar. Ok. Né? Mas basicamente sempre há um cipó e uma outra erva feminina, né? Que normalmente é a chacrona. E essa junção dessas duas ervas forma-se o ayahuasca. E pelo que eu sei, o que muda no preparo são os rezos. Né? Porque toda a medicina, como eu falei, assim como o cacau, quando eu tô preparando, eu tô colocando uma intenção, tô fazendo uma oração, tô cantando um mantra, né? No ayahuasca também há isso. E os rezos são diferentes do Santo Daime pro ayahuasca, digamos que generalizado, vai. Cada casa vai ter uma forma de preparação, né? De preparação do chá, isso? Do chá. Não do ritual de servir o chá, é o antes, é o preparo dele. O preparo antes. Perfeito. Mas também... Que tem o ritual também da entrega, né? Da consagração. Sim. Isso também muda muito de casa para casa. Ok. Também é algo que, assim, o ayahuasca você tem que tomar ainda mais cuidado, um cuidado redobrado, né? Para consagrar por conta de... tem muita casa que não faz, né, o uso com responsabilidade, né? Então é algo assim que esse sim é um enteógeno. O que é um enteógeno? Enteógeno, ele te tira do seu, digamos que do seu senso. Né? Ele abre o teu fator crítico, ele te coloca num transe. Exato, pode ser. Perfeito. Então você pode entrar num processo, né? Seja ele de miração, seja ele de eliminações, eliminações seja através de vômito, ou suor, ou choro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu falei, também tem uma responsabilidade de quem está conduzindo, de como é servida essa medicina.
se tem guardião, como que tá a egrégora da casa, né? E aí cada casa, tem casa que às vezes só serve um que a gente chamava de portal, né? Serve só uma dose da medicina. Tem umas que são 2, tem umas que são 3, tem ritual que é mais curto, tem ritual de 6 horas. Aí também vai variar as egrégoras, tem a parte mais do xamanismo, dos indígenas, né? Que eu gosto muito. Né? Recentemente eu fui numa consagração de ayahuasca com um Yanauá. Aí tem com os Funiôs, tem com Rune Kunin, aí tem várias são, no vertentes. caso, as tribos, é isso? São povos diferentes. Ok, perfeito. E aí, hoje em dia tem outras vertentes também, né? Que eles chamam de Umbandaime, linha da Fraternidade Branca. Ok. Mas o produto em si seria a mesma coisa, só o ritual? Sim. Ok. E a concentração também pode mudar. Perfeito. E no caso, ele seria semelhante ao rapé, a outra medicina que você coloca uma intenção? Então, por exemplo, na consagração da ayahuasca, você vai receber a ayahuasca. Você não está indo lá porque, deixa eu ver o que isso aqui acontece comigo, tô curioso aqui. Você vai com uma intenção de, olha, eu quero me liberar, eu quero receber, quero que abra meus olhos porque eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo ter clareza. Então, você vai com essa intenção para você receber isso naquela consagração. Seria isso? Isso, Eu falo, né, que o ayahuasca, quando você decidir ir, você ir com uma intenção, não ir por curiosidade. Eu já fui. Eu sei. Eu não sabia se podia falar, né? Eu fui e assim, pra mim foi muito importante, muito especial. Eu praticamente destravei toda a minha questão de oratória lá. Porque eu tava com essa questão do medo do julgamento dos outros, o que vão falar, não vou gravar vídeo. Então, posts muito estáticos, muito fotinho, e fotinho tá tudo certo, é uma foto. Agora, quando você bota seu rosto, faz um vídeo falando, as pessoas, mas qual que é o tom da voz dele? Por que ele tá gesticulando? Então, foi depois dessa consagração que eu falei assim, agora eu preciso fazer tudo. Tudo que estava me impedindo de fazer, eu tô fazendo. Tudo que envolve comunicação, exposição, eu tô fazendo. Tudo. Eu sei, fico muito orgulhosa. Gratidão. Muito mesmo. Eu vi o quanto você mudou antes e pós ayahuasca. E a ayahuasca é isso, você coloca a sua intenção, você se dedica a essa intenção depois, porque, né, tem pessoas, por exemplo, que vão por curiosidade, ou começa a ir com frequência, vai toda semana, vai cada 15 dias. Exato. Então é como se você abrisse lá um Google Chrome com várias abas e você não trabalhou, não leu aquilo, não fez a lição de casa e não fechou, entendeu? Então, pra mim, o ayahuasca é isso. Eu vou lá, eu pego um aprendizado. Vai uma intenção, faz. Eles vão te dar um aprendizado. Você não lidou lá com o aprendizado? Sim. O que você tinha que fazer? O que você tinha que enfrentar? Sim. Então, quando você voltou do ritual, o que você fez? Enfrentou? Você fez acontecer. Sim. Então, por isso que você tá aqui. Agora, tem pessoas que pegam essa lição e não faz o que tem que ser feito. Aí, depois vai de novo. O que vai aparecer? A mesma coisa para ela fazer. Enquanto ela não resolver aquilo, de nada vai adiantar, entendeu? Muitas pessoas que se comportam como vítimas, né? Então, eu busco uma determinada religião, por exemplo, eu não vou falar de nenhuma determinada religião, eu não procuro mudar os meus comportamentos, e aí eu falo assim, que eu tô no processo. Eu tô no processo aqui, eu tô seguindo uma religião. Ou, eu tô indo Mas o que você tá fazendo? Quando a gente fala de oração, é orar com ação. Exato. É orar com ação, é o que eu estou fazendo, a ação é minha. O espiritual, essa conexão é o extra, é assim, dá o primeiro passo que vão colocando no chão aqui, pra você andar. Exato. Agora eu fico assim, mas eu tô orando, ok, você está só orando. Sim. Mas o que você tá fazendo, qual que é a sua parte? O que você tá executando? Então eu ir pra um ritual desse, onde pra mim vai mostrar algo, o que eu faço com esse algo. E é sempre o entendimento, né? Então no meu caso, veio uma imagem bem forte. Qual que é o meu entendimento dessa imagem? Através da minha percepção daquela imagem, eu mudo o meu comportamento. Porque a nossa mente, ela sempre vai precisar, assim, de uma imagem. Você tem uma dor. Bacana, a sua dor está associada a uma imagem. Qual é essa imagem? Ela é grande, ela é pequena, ela é colorida, ela é preto e branco, tem pontas, não tem pontas, tem sons, não tem sons. É modificar essa imagem. Modificou essa imagem e você muda os seus sentimentos. Você muda o toque. Você fala assim, nossa, eu tô me sentindo bem. Porque você mudou a foto. Você mudou o seu sentimento sobre aquela foto que você tá vendo. Exato. Imagina que você tá vendo, por exemplo, uma foto de alguém que você amava muito e é uma foto triste. É uma foto, mas você sente. E quando você vê aquela foto sem sentir?
ou você vê aquela foto sem sentimentos negativos e com sentimentos positivos? Isso é o que acontece na constelação, né? É isso. Na constelação, quando você, às vezes, vê os seus pais de uma determinada forma e você não os honra por conta daquilo, daquela imagem que você viu. E a constelação te coloca numa situação em que você vê uma outra foto diferente. E aí você registra aquilo e fala, bom, eu vou mudar minha percepção, aquele julgamento que eu tinha sobre meu pai, sobre minha mãe. Eu vou passar a honrá-los, como a vida muda. A vida muda completamente. Eu sou muito grata também à constelação. Então, assim, o meu processo para eu estar aqui hoje foram inúmeros mergulhos em inúmeras terapias. Perfeito. E, assim, a terapia, né, como eu disse, me levou... Quer dizer, eu fui para terapia por conta do meu astrólogo. Ok. Mas eu vi que a terapia me trouxe muita luz. Com certeza. Muita expansão. E quando a gente está nas nossas maiores dores, nos nossos maiores desafios, é quando a gente dá os maiores saltos quânticos, quando a gente mais aprende. E aquilo que a gente aprendeu, a gente usa como um mestrado, um doutorado, para a gente poder ajudar aquele que ainda não sabe lidar com aquilo. Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe, da minha profissão que eu escolhi, do meu servir, assim como você, né? Porque a gente sabe pelo que a gente já passou, pelos desafios que a gente passou, que naquele momento parecia algo impossível. E era, né? E era. Que eu falava, gente, não tem saída. E hoje eu vejo, uau, eu olho pra trás e falo, caraca, você é foda, hein, meu? Quanta coisa você já atravessou. E isso, assim, vai te trazendo cada vez mais confiança, mais determinação, pra você ver que você tá no caminho certo e ainda você tá ajudando, você tá puxando outras pessoas a saírem também daquele limbo. E como você passou, você sabe o que você fez pra você sair. E aí não que a pessoa precisa fazer todas as técnicas que você estudar, investir dinheiro, tempo. Você fala assim, agora eu consigo resumir todas essas técnicas e te entregar através de um atendimento para te ajudar a se libertar disso. Que é o que a gente faz há bastante tempo, né? Exato. E muitos terapeutas, o que eu percebo, Mel, é assim, tem essa facilidade de atender. Eles falam assim, nossa, mas é algo tão simples o que eu faço. E não se sentem merecedores de cobrar. Porque fala assim, nossa, mas o que eu sinto é tão fácil, é um atendimento, é uma comunicação, é algumas horas desse atendimento. E quantas horas, noites de sono, dinheiro, você afastado da tua família teve antes para você ter esse conhecimento? Tem um custo. Exato. Então tem muito valor por trás disso. E se você não enxerga valor na sua profissão, como que as pessoas podem valorizar a sua profissão se nem você se valoriza? Isso a gente fala para todas as áreas da vida, mas eu tô trazendo especificamente porque eu conheço muitos terapeutas, eu atendo outros terapeutas e muito essa questão do merecimento. Sim. De, eu não consigo prosperar, eu tenho escassez, eu isso, aquilo. É simplesmente assim, olha, eu tenho facilidade de ajudar os outros. E quem te ajuda? Exatamente. É isso, a gente tem que se ajudar primeiro. É de dentro pra fora, não é? A mudança acontece de dentro pra fora. A mudança acontece da minha casa pra rua. Da minha casa, do meu corpo pra fora. Teve uma vez que eu tinha muito essa questão, né? De merecimento, de saber dar valor. E uma grande amiga minha, que ela é coach de carreira, né? A Estela deve estar me assistindo. Certeza. Tem um pessoal online aqui. Ela pegou e falou assim, sabe qual que é a melhor forma para você saber dar valor pro seu trabalho? Comece a listar o seu colégio, sua faculdade. Quantas horas? Os cursos que você fez, quanto que você gastou de tempo e de investimento. Sim. E aí você vai saber dar valor, quanto que vale a tua hora. Eu falei... Mas é isso. É verdade, bem prático, né? Meu, a gente já tá... Acredite se quiser. Falei pra que eu falei pra você? Parece que a gente falou o quê? 5 minutos, né? Parece. A gente já passou de 1 hora já. Sério? Sério. Nossa, a gente já tá nos minutinhos finais. Ó, tem aqui Carlos Eduardo Almeida da Silva. A Mel é incrível. Então o Carlos deve conhecer você. Olha só. O Carlos tá aqui falando que você é incrível. Muitas pessoas online, pra vocês que estão online, pra vocês que estão assistindo aqui a gente ao vivo. E pra vocês que estão assistindo esse episódio gravado, clica no botãozinho já, se inscreve no canal, ativa as notificações dos sininhos, porque toda semana a gente tem um convidado entregando o ouro pra vocês. Então, é sobre isso. Mel, eu queria honrar a sua vinda. Eu queria te presentear. Na verdade, esse presente é um presente do meu patrocinador. É União DS Serviços, que tá aqui a plaquinha. Eu espero que você goste. Sabe aquela coisa, olha, se não servir, você pode trocar? Tenho certeza que essa vai servir. Deixa eu certeza que é o seu tamanho. Ai, que lindo!
ganhei uma caneca com a minha caricatura. Você de desenho, você de boneca, olha você aí. Que bonitinho, amei. E tem um QR Code. O que é esse QR Code? Se você ler aí, ó, olha o que tá escrito embaixo. É o QR Code do teu episódio, não é o QR Code do canal. Então, esse episódio que está sendo gravado agora ao vivo já está escaneado aí na tua caneca. Então, quando você estiver tomando um cacau na sua caneca e escanear, você volta para esse episódio e assiste os melhores momentos. E vou te marcar. Maravilhoso. Que bom. E não quer tirar uma cartinha aí de energia? Dá tempo? Não? Dá um minutinho, editor? Um minutinho? Vamos tirar uma cartinha, né? Opa, tem que ser uma cartinha curta, que o editor já olhou ali. Eita! Uma cartinha curta. Ai, rapidinho. Um oráculo pra você. Vamos ver. Um oráculo, gente. Um oráculo pra gente finalizar, hein? Pra Na hora que ela tirar a carta que falar... O que você quer de colocar de intenção? Eu tenho que falar? Fala. Não quer falar? É tantas coisas. É segredo? Vai. Referente ao dia de hoje? Pode ser. Perfeito. Ótimo. Então, deixa eu cortar aqui. Tá o microfone atrapalhando aqui, mas... Opa! Eu escolho uma carta, é isso? Escolhe uma carta, É igual mágico? Eu escolho e mostro pro povo ou eu pego pra mim? Não, lê ela, perfeito. né? Vou ler a carta. União. Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado destes ensinamentos permite a união completa e perfeita como um todo. A conexão com o universo e a liberação de preconceitos. Uau! Top, o que você falou agora de união? Você acabou de falar? Nossa, que incrível. É sobre isso, pessoal. A gente já tá encerrando. Queria agradecer todos vocês por estarem aqui. Queria agradecer você, Mel, pelo carinho, pelo seu tempo, pelo transbordo na vida das pessoas. E certamente você vai receber um convite para um episódio 2. Muito obrigada. Top. Me sinto muito honrada. Legal. Pessoal, terça-feira, no mesmo horário, às 17h30, eu espero todos vocês aqui. Até lá. Tchau.